Alô Nerd, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Nerds Matemática. Eu sou Xisumba. Bem, nós aqui iremos falar hoje das equações quadráticas, mas esta aula é uma aula teórica, porém muito importante. Esta aula terá algumas partes. Teremos a parte da análise da equação quadrática propriamente dita. Teremos a parte da análise das duas formas de apresentação da equação quadrática. E teremos a parte da análise das condições do delta e também da análise ou da fórmula de x1 e de x2. Quando você entende essas questões da equação quadrática, facilmente irás entender as outras coisas que se seguem, como, por exemplo, equações paramétricas, não é? E tendo esse conhecimento de hoje que vais ter aqui, a matemática, esse tema, melhor dizendo, de equações quadráticas, vai ser um doce para ti, ok? Então, vamos agora começar com o nosso tema. Mas antes de mais nada, antes de eu começar aqui a escrever, e eu sei que você sabe que vai aprender muito aqui nesse vídeo, então, por favor, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, ajude o canal a atingir as metas necessárias, né, que eu almejo ter. E também, obviamente, que se inscrevendo, você também terá a possibilidade de estar sempre em contato conosco, não é? Quando você se inscreve, há vídeos nossos que serão recomendados, eu sei que vais gostar. Acredito que já se inscreveu, então vamos continuar com a coisa mais importante, não é? Que é a resolução, ou melhor, que é a parte teórica para resolver tudo que tem a ver com equações quadráticas. Bem, primeiro nós temos aqui a questão das equações quadráticas, como nosso tema, né? Quadráticas. Esse é o nosso tema. Ok. O que você precisa saber sobre as equações quadráticas? Primeiro, você precisa saber que as equações quadráticas tem uma fórmula geral, não é, das equações quadráticas, que é a seguinte: ax ao quadrado será, ou melhor, mais bx mais c será igual a zero. Esta, pessoal, é a fórmula da equação quadrática, a fórmula geral das equações quadráticas. O que você tem que saber aqui? Tem que saber que o A e o B e o C devem pertencer ao conjunto dos números reais. E o A deve ser diferente de zero. Isso você tem que saber, ok? O que estamos a dizer com isso? Estamos a dizer que esses valores aqui, B e C, podem tomar qualquer valor que faz parte dos números reais. Qualquer valor. Estamos a dizer que o B pode ser menos 1, o C pode ser menos 100, menos 1000, pode ser 0, o B também pode ser 0. Qualquer valor que é real, que faz parte do conjunto dos números reais, pode ser o valor de A, ou melhor, de B e de C. Agora, também estamos a dizer que o A pode tomar valores do conjunto dos números reais, mas não pode tomar o zero como número ali.
Por que não pode tomar o zero? Porque se o A tomar o zero aqui nesta parte, significa que toda esta parte vai ser zero. E se toda esta parte é zero, não é? Porque zero vezes qualquer coisa, não pode ser letra sem número, dá zero. Então, se toda esta parte der zero, nós não ficaremos mais com uma equação quadrática. Porque será como se estivéssemos a excluir esta parte aqui. Então, logo, já não é uma equação quadrática o que fica. É uma equação linear. Já não é quadrática. Então, descobrimos o que é aqui? Que para ser equação quadrática tem que ter um x ou a variável, que geralmente é x, por isso coloquei x aqui, de maior grau tem que ser 2 para ser quadrática. A variável de maior grau tem que ser 2. Não pode ser 3. Não pode ser 1. Tem que ser 2. Ok? Então, aqui nós já sabemos mais ou menos como a equação quadrática comporta nesta forma geral. Mas também temos outra forma geral das equações quadráticas. Ou uma outra forma, né? Melhor dizendo, que podemos apresentar as equações quadráticas, que é x ao quadrado mais sx mais c mais p, desculpa, não sx, mais sx, sim, mais p igual a zero. O que significa isso? Significa que o S e o P também podem tomar qualquer valor dos números reais, não é? Mas o que significa? Significa, o S significa soma, e este valor da soma aqui a soma tem uma fórmula que é soma igual a menos B sobre A. É uma das fórmulas da soma. Tem uma outra, até vou escrever aqui mesmo, que diz soma vai ser igual a x1 mais x2. Então, essas duas fórmulas são fórmulas da soma. Você precisa memorizar essas duas fórmulas. Você precisa conhecer essas duas fórmulas. Porque tem exercícios que você deve aplicar essas duas fórmulas. O P, o que significa? Se o S significa soma, então é óbvio que o P significa produto. E temos também a forma do produto, que vai ser o quê? Produto vai ser igual a C sobre A. E tem outra forma também, que diz produto vai ser igual a x1 vezes x2. É óbvio, né? Produto é vezes, não é? Então, produto é igual a x1 vezes x2. Ok? Esta é uma outra forma de se apresentar as equações quadráticas, ok? Temos a primeira lá em cima e temos a segunda cá embaixo. Lembrando que o A, B, o C, o S e o P podem tomar quaisquer valores, ok? Aqui esqueci de colocar o valor de A. Esqueci de colocar aqui A. Não, podem tomar quaisquer valores, ok? É importante perceberem isso aí. Agora, o A não pode tomar o valor 0. Pode tomar todos os valores menos o 0, ok? Vamos então avançar, não é? O que nós conseguimos perceber com base
nesta fórmula aqui. O que mais precisamos saber aqui? Primeiro, precisamos saber que o valor de A está sempre junto de x ao quadrado. Tanto é que você consegue perceber aqui que o x ao quadrado está com o A. O valor do B está sempre junto do x. O valor de B está sempre junto do x. Por isso que você consegue ver que o valor do x está junto de B. Então, o valor de B está junto de x. E o valor de C é o nosso termo independente. Ele não fica com nenhum x ou com nenhuma variável ou incógnita. Ele fica sozinho ali. Então, é o nosso termo independente. Ok? Então, temos assim dizendo, temos a parte quadrática, temos a parte linear e, por fim, temos a parte numérica ou a parte independente, né? Podemos dizer aqui independente, ok? Então, essa é a forma como nós vamos a descobrir o valor de A, de B e de C. Porque o valor de A, de B e de C podem estar baralhados. O que você precisa fazer é saber que o valor de A é aquele que está sempre junto de x ao quadrado. O valor de B é aquele que está sempre junto de x. O valor de C é aquele que está sozinho sempre. Então, temos aqui essas características aqui, não é? Do valor de A, de B e de C. Ok? Vamos resolver um pequenino exercício para perceber aqui na parte teórica o que isso quer dizer. Então, vamos para que temos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Queremos tirar o valor de A, de B e de C. Temos que tirar esses valores. Ok. Qual é o valor de A? O valor de A, segundo essa informação que nós temos, está sempre junto de x ao quadrado. Então, desses três valores, esse 2, este menos 5, esse 6, qual desses três valores está junto de x ao quadrado? Eu percebo que o 2 está junto de x ao quadrado. Então, o 2 é o valor de A. Agora, vamos procurar o valor de B. O valor de B está sempre junto de x, conforme nós vemos aqui, conforme eu disse aqui. Então, o valor de B é menos 5, porque o menos 5 é o único valor que está junto de x. Então, o valor de B é menos 5. O valor de C, tal como vimos aqui, é o valor que não tem x, é o nosso termo independente. Então, o único termo independente que tem aqui é o 6, que não está junto de nenhum x. É o solteiro, não está casado, ok? Então, está assim. Vamos supor que temos outro exercício básico, né? X menos 7 mais 20x ao quadrado igual a 0. E queremos tirar o valor do A, o valor do B e, por fim, o valor do C. Vamos. Qual é o valor do A mesmo? O valor de A é aquele valor que está junto de x ao quadrado. Então, qual é o valor desses três valores que nós estamos a ver aqui?
Qual é o valor de A? É o valor que está junto de x ao quadrado. O 5 não está junto de x ao quadrado. O menos 7 não está junto de x ao quadrado. O 20 está sim junto do x ao quadrado que está aqui. Então, percebo que o 20 é o valor do A. Ok. O valor de B, segundo o meu termo geral, está junto de x. E eu disse aqui que o valor de B está junto de x. Logo, o valor de B é 5, porque 5 está junto de x. Então, vamos ter aqui 5. O valor de C é o termo independente. Neste caso, está aqui o menos 7, que está sozinho. Então, vamos colocar aqui menos 7, está ali sozinho. É o valor do C. Vamos fazer mais um exercício básico, último, né? Temos, por exemplo, 15 menos 6x mais ao quadrado menos 10x igual a 0. Como é que você poderá saber qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C? Simples. Seguindo as mesmas regras que você seguiu aqui em cima. Então, pause o vídeo e resolva este exercício. Esse pequeno e simples exercício. Escreva aí nos comentários o valor de A, o valor de B e o valor de C. Escreva aí. E antes de continuar, lembre-me, inscreva-se no canal. E lembre-te para inscrever-se no canal. E também podes contactar-me através do número 8750-028, né? 28010. Este número para chamadas e para mensagens. E podes me contactar pelo WhatsApp 840250130 para qualquer coisa que tenha a ver com escola. Explicação de todas as classes, a partir da 9ª até 12ª, para quem está na 12ª este ano, né? Apesar de estarem no processo de abolirem a 12ª cá no nosso país, então pode se inscrever no nosso Centro de Explicação Nerds Academy, ok? Se inscrevam aqui, liguem-me e vão ter sempre a melhor explicação, ok? E também preparamos pessoas, sim, para exames de admissão. Dizer que estamos há cerca de 10 anos, mais de 10 anos, preparando alunos, preparando pessoas. Tem pessoas hoje que já estão formadas, que já são licenciadas, tem pessoas que estão a fazer suas licenciaturas que saíram da Nerds Academy, não é? Então, aqui estamos para trabalhar, aqui estamos para fazer as coisas acontecerem. E se inscreva no canal, por favor, e ative o sininho, dá um comentário e aproveite e comente qual é o valor de A, B e C dessa equação, não é? Bem, o valor de A é aquele valor que está no de x ao quadrado. Então, quer dizer que o valor de A é menos 6. Menos 6, não é? O valor de B é aquele que está junto de x. Então, o valor que está junto de x é menos 10. O valor que está junto de x é menos 10. O valor de C é aquele que não tem x, o termo independente. Qual é? É o 15. É o 15. E assim conseguimos tirar o valor de A, B e C.
parabéns a você que conseguiu. E você que não conseguiu, não te aflijas. Estamos aqui para te ajudar. Entre em contato, veja o vídeo novamente, volta àquela partinha que não percebeu, volta a ver para poder perceber, porque as coisas aqui estão bem claras, acredito eu, ok? Então, você consegue perceber que é possível baralharem as coisas. E há alunos que, quando baralham as coisas, eles continuam seguindo a mesma sequência. Não! O valor de A tem que estar junto de x ao quadrado. O valor de B tem que estar junto de x. O valor de C é o termo independente. Ok? É o termo independente do valor de C. O valor de B só tem x. O valor de A tem x ao quadrado. Então, deve memorizar essa brincadeira aqui. Ok? Deve memorizar. Então, continuando, né, nessa parte teórica e importante, não é? Vamos agora falar da questão do delta, não é? Quando nós temos uma equação quadrática e temos, por exemplo, um delta que é maior que zero, é possível encontrar um delta maior que zero. O que significa o primeiro delta maior que zero? Significa que o delta é positivo. Números maiores que zeros, ou melhor, desculpa, números maiores que zero são números positivos. Então, isso significa que que a equação tem raízes reais, não é? Raízes reais. Ou tem duas raízes reais, ok? Pode até dizer assim, tem raízes reais, ou pode dizer tem duas raízes reais, ok? E quando o delta for menor que zero, significa que são números negativos. Números menores que zero são números negativos, ok? Então, isso quer dizer que a equação que der um delta negativo não tem... não tem raízes reais. Ok? Não tem raízes reais. Simples quanto isso. Não tem raízes reais, não tem solução, não tem blá, não tem lá, não tem cá, não tem. Não tem. Ok? Não tem. Basta dar delta negativo. Não tem. Dar delta positivo tem soluções. Não é? Ou duas soluções. Não é? Não se esqueça, estamos a falar de equações quadráticas, ok? E quando delta for igual a zero, significa que a tal equação que calculamos o delta tem solução dupla ou tem raízes duplas. Acho que é isso. Ou tem raiz dupla, não é? Tem raiz dupla, não preciso colocar no plural. Tem raiz dupla. O que significa ter raiz dupla? Significa que o valor da primeira solução, que é o x1, e o valor da segunda solução, que é o x2, são iguais, são os mesmos. Irei falar de x2 daqui a nada, ok? Então, essa é a análise sobre o delta que você deve ter, ok? Nas equações quadráticas. Por quê? Porque vai resolver um exercício e vai te dar delta menor, vai te dar um número negativo. E você vai continuar a resolver o exercício. Basta dar delta menor, não tem solução, não tem raiz dupla. Vamos resolver exercícios dessa natureza e você vai perceber muito bem como deve resolver esses exercícios, ok? E agora vamos colocar a fórmula do delta, ok? Vamos colocar a fórmula do delta, que é importante para esse tema ter a fórmula do delta. Sem a fórmula do delta, epa,
Você não resolve facilmente as equações quadráticas. Pode resolver sem delta sim, pode resolver mentalmente, pode fazer muita coisa, pode usar outros métodos. Mas você precisa conhecer a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esta é a famosa fórmula de delta. A famosíssima fórmula do delta, ok? O que você tem que perceber é que o delta tem uma fórmula. É por isso que você, ao calcular o valor do delta, vai achar ou delta igual a zero, ou delta menor que zero, ou delta maior que zero. Como é que você achou isso? Porque vai calcular pela fórmula. E se você calcula pela fórmula, significa que você conhece a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? E há uma coisa que vocês podem notar aqui. Estão a perceber que este A, este B e este C estamos a acompanhar até desde aqui, por exemplo, desde no início até aqui. Estão a perceber isso? Estão a perceber? Significa que esses valores aqui que até eu vou tirá-los daqui para copiá-los para lá, até nem vou tirar, vou duplicar isso sim, daqui para lá para baixo, são os valores que esse delta precisa para serem calculados. São os valores que esse delta precisa, ok? Para que ele, né, o delta possa ser determinado, ok? Então, você percebe essa questão aqui? Você percebe? Então, este B aqui é este B que nós temos aqui. Deixa-me pintar com outra cor para você perceber que este B aqui, este B aqui e este A aqui é este A aqui e este C aqui é este C aqui. Agora você percebe que é importante saber tirar o valor de A, B e C tal como fizemos nesse exercício aqui. Porque são esses valores que nós vamos substituir no lugar de B, quando temos valor B, no lugar de A e no lugar de C. São esses valores que nós temos que... é nessa parte que nós temos que substituir também. Ok? Então, esse é um aspecto muito importante, saber tirar o valor de A, B e C, que chamamos nós de coeficientes. Ok? Vamos agora analisar ou falar de uma outra forma que diz x1 vai ser igual a menos b menos raiz do delta sobre 2 vezes o valor de a. E, pode colocar assim, não é? x2 vai ser igual a menos b mais raiz do delta sobre 2 vezes o a. Ok? Então, esta fórmula aqui é uma única fórmula, isto, não é? Não são duas. É uma única, porque usas ao mesmo tempo essa questão. Se você for anotar, aqui nós temos menos, aqui temos mais. O resto é uma coisa. Só muda menos e mais. Ok? Então, num sítio tem menos, no outro tem mais. Ok? Então, essas são as fórmulas do x1 e x2. São as fórmulas das raízes. São essas raízes aqui que nós falamos delas aqui em cima, aqui nas condições do delta. Essas raízes, está vendo? Raízes reais. Não tem raízes reais, ok?
tem raiz dupla. Não, essas raízes são essas aqui. É o x1, é o melhor, é o x1 e o x2. Ok? O x1 e o x2 são essas três raízes que nós falamos delas. Ok? Agora, há outros professores que escrevem essa fórmula de uma outra maneira. Que eles dizem x1 e 2 vai ser igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o valor de a. Não tem problema se todo mundo escreve a fórmula assim e tem que calcular desse jeito. Não tem problema, ok? Você tem que perceber que é a mesma fórmula. Estás a ver esse imagem aqui? Esse imagem aqui. É este imagem aqui. Estás a ver esse menos aqui? Este menos aqui. Ok? Então, uns separam, como eu fiz aqui em cima, e outros mantêm no mesmo sítio, como está aqui embaixo. Ok? Mas é a mesma fórmula. Não muda nada. Ok? Então, devem prestar atenção nesses aspectos aqui. Ok? Lembram da forma da soma que eu fiz lá em cima, né? Que soma é igual a x1 mais x2. Estão a ver essa manhã? Estão a ver, né? Estão a ver. Acredito que estão a ver. Está aqui o valor de x1 e x2. Está aqui o valor de x1 e x2. E são os valores que nós colocamos aqui. Estão a ver aquela forma do produto? Igual a x1 vezes x2. Estão aqui. Então, significa que esse tema de equações quadráticas é uma coisa que você dá voltas nas mesmas fórmulas para poder resolver. Você tem que saber de vez em quando brincar. É uma coisa muito simples. Doce essa cena, não é? É doce, ok? Não é difícil, não amarga, não. Deixa de ser demônios ao ver exercícios de matemática. Deixa de ser uma ideia. Doce, ok? Quadráticas. Resumo para você entender muito bem. 2 minutos só. Equações quadráticas possuem fórmula geral. E esta fórmula geral é a principal. Mas elas têm uma outra fórmula que diz soma produto. E você tem que saber que o valor de A tem que ser sempre diferente de zero. Nunca pode ser igual a zero. E pode tomar todos os outros valores. O valor de B e C pode ser quaisquer valores, incluindo o zero. Pode ser valor de B, pode ser valor de C, sim. Ok? Mas esses valores devem pertencer ao conjunto dos números reais. Ok? Essa questão de soma e produto tem fórmulas. Tem esta fórmula e tem esta fórmula. Anote essas duas, ou melhor, estas 4 fórmulas. Vais precisar, principalmente nas equações paramétricas. Vais precisar. E vou te explicar equações paramétricas aqui nesse vídeo, nos próximos vídeos. Relaxa. Ok? Então, você percebe que nesta fórmula geral, tens o valor de A, que está junto de x ao quadrado. Tens o valor de B, que está junto de x. Tens o valor de C, que é o termo independente. Percebeste que tem números. Que dá para você ligar, mandar mensagem, dá para você pedir explicação, dá para você pedir preparação para exames da admissão. Ok? E resolvemos esse exercício, onde aplicamos este conhecimento aqui. Ok? Tem a questão dos deltas. Memorizar essa questão dos deltas. Memorizar, aluno, memorizar. Não é? Eu não copiei para te dar essa aula aqui. Tipo, nenhum. Está na cabeça essa cena. Matemática doce. Ok? Mete na cabeça. Ok? Então, temos as condições de... Tem outras condições, não de outras coisas, para equações paramétricas, principalmente. Mas temos essas condições que são as principais e as mais fáceis, não é? Essas condições do delta. Memorize essas condições. Delta maior que zero significa o quê? Porque tem problemas de equações paramétricas que vão te dar. Você vai falar essa cena aqui, você tem que perceber uma cena que é semelhante a essa.
Você tem que perceber que aqui estão a falar de delta maior que zero. Ali estão a falar de delta menor que zero. Ali estão a falar de delta igual a zero. E transformar o exercício num doce. Ok? Aqui, vamos lá aqui. Tens a fórmula do delta. E percebes que a fórmula do delta não vem de qualquer sítio. Esses valores não vêm de qualquer sítio. Vem da tua equação. Está aqui a fórmula geral. Que você tem que ter o valor de A, de B e de C para poder substituir aqui no lugar de delta. Percebes que tens valor de x1, x2. E também no valor de x1, x2 temos A e B. E temos o próprio delta. Se vê que o delta que você calcula aqui, você precisa de colocar aqui, como você tiver calculado. Só e só se for igual a zero ou for positivo. Se for negativo, para o exercício em cima. Não precisas continuar. Essa não tem solução. Ok? E percebeste que essa fórmula é escrita dessa maneira separada. E depois escrever dessa maneira junto. Eu quando estudei, estudamos assim, dessa maneira junto, há muito tempo. Há muito tempo, bro. Há muito tempo. 2012. Ok? Fiz 10ª classe, bro. 2012. Então fizemos assim aqui assim. Tem mais de 10 anos. Ok? Mas temos essa aqui que alguns professores modernos fazem. E eu gosto dessa forma aqui, na realidade. Separar, não confundo o aluno. É fácil, não é? E lembrei-vos sobre essa questão aqui de soma produto. Que na verdade esses x1 e x2 estão aqui. Tem outras formas também relacionadas a essa cena. Temos diversos inversos, mas não vamos entrar agora nessa cena aí. Vamos entrar quando chegamos no tempo de fazer gráficos. Vamos chegar no tempo de fazer gráficos. Vamos perceber essa cena aqui. Ok? Então, percebam essa cena. Ok? Se inscrevam no canal. Ok? Daqui a vocês vão fazer essa cena. Está a ver o que está aqui? Está a ver o que está aqui? Está a ver esse exercício aqui? Está a ver? Está a ver esse exercício aqui? Oh! Mano, perceba as coisas básicas para poder entender essas mais complexas. Ok? Daqui a alguns aninhos vão pedir para fazer essas coisas. Ok? Então, está aí o tema 2. Se inscreva no canal, please. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal. Valeu! Até a próxima!